Olá pessoal, estamos aqui diretamente da Expo Revestir, essa que é a maior feira de revestimentos da América Latina. Estamos aqui agora no nosso quarto dia de feira, penúltimo e quarto dia. Ao longo dessa semana, o Clube Casa Design recebeu diversos parceiros, né? Milhares de pessoas que passaram aqui pelo nosso stand, tanto pessoas que visitam a feira e também as nossas caravanas vindas de São Paulo, interior de São Paulo e de todo o Brasil. Então, se você ainda não veio, vem aqui para o stand do Clube Casa Design na Expo Revestir. E eu estou agora, pessoal, na arena, no estúdio de podcast que nós montamos aqui, by Gabster, uma grande parceira nossa esse ano aqui no nosso stand. E a gente está fazendo uma série de entrevistas, né, no nosso podcast aqui com pessoas que são expoentes nas suas áreas, com grandes parceiros do clube. E a gente não poderia deixar de trazer a Cheryl Williams e o Rodrigo Ambrosio, que já estão com a gente, né, há um tempo, enfim. Vou apresentá-los, mas na sequência eu vou passar para eles, para que eles façam as suas próprias apresentações. E a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre valorização de cultura nacional por meio das cores, por meio das tintas, enfim. E a Cheryl Williams é líder mundial, né, no seu segmento. A Paty vai falar aqui um pouco melhor, ninguém melhor do que ela para falar. Mas a gente vai bater um papo bem legal sobre essa fusão das raízes com as novas tecnologias e esse papel da Cheryl Williams no mercado nacional e no mercado global. Bem-vinda, Paty. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Então, vou te apresentar brevemente também, Rodrigo, mas aí eu passo para vocês a palavra para a gente começar a falar. Paty, mais de 20 anos, né, Paty? 24 anos aqui de experiência, segmento de tintas, especialista em cor, gerente de marketing da Cheryl Williams. Cheryl Williams é essa que é líder global na fabricação e distribuição de tintas e revestimentos. Está no Brasil há mais de 80 anos, correto? Correto. Completamos 80 anos ano passado. Um momento de celebração aqui pra gente. Ai, que legal. Parabéns. Obrigada. Então, e para celebrar esse momento, a gente já vinha desenvolvendo algumas paletas regionais, né? A gente já estava falando desse link, né? Da valorização da região. Então, né, a gente vai falar aqui também da última que a gente desenvolveu junto com o Rodrigo. O meu background é em administração de empresas. Eu entrei na Cheryl Williams faz bastante tempo, né? Como você viu aí. E desde então, desde 2015, eu venho trabalhando na área das cores. Também sou vice-presidente da Procor, que é uma associação que trabalha a cor aqui no Brasil, e faço parte do Color Marketing Group, que é uma associação internacional de profissionais que trabalham em tendência de cores. Então, a minha responsabilidade hoje dentro da Cheryl Williams é levar a cor do momento que ela é fabricada no laboratório até a parede, né, na casa das pessoas. É isso. É toda a cadeia. Toda a cadeia, até passando pelos sistemas tintométricos que a gente... Sistema tintométrico é aquela máquina que faz a cor no ponto de venda. Eu cuido de toda essa parte. Parabéns, mais especialista impossível, né? Agora, Rodrigo, arquiteto, design, diretor criativo de marcas, a própria marca, Ambrosio. Tem um projeto premiado, Sururu, na Casa Vogue Design, conhecido internacionalmente, já ganhou aí o Oscar de Design Autoral, o IF Design Award com seu trabalho autoral e vários outros. Uma sumidade no que ele fala, uma pessoa que traz muita questão da regionalidade, um artista incrível. Tudo que a gente sabe sobre você é sempre muito pulsante, muito vibrante, né? Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, obrigado. Parabéns por essa parceria com a Cheryl Williams. Se apresenta um pouco para o pessoal, apesar de dispensar um pouco, mas é sempre bom a gente falar da gente também. Então, meu nome é Rodrigo Ambrosio, sou arquiteto de formação, mas as vertentes que eu trabalho são bem amplas, assim, principalmente as artísticas, que é onde eu me identifico mais. Design também, enfim. E eu venho andando já há algum tempo pelo Brasil, descobrindo para mim novos caminhos e potencializando a produção regional local. Então, o último projeto que a gente desenvolveu e que a gente está desenvolvendo ainda é um projeto de 3 anos, que é o Projeto Pantaneira. Resultou também em paralelo com a coleção Pantaneira para a Cheryl Williams. E essa coleção a gente pôde trabalhar todo o encantamento do bioma Pantanal, o mais preservado do mundo. A gente fez livro, fez mini-doc e resultou nessa coleção de cores. Mas mais que isso, é a gente poder falar também da cultura local, do artesanato presente e vivo nessa região, né? A gente teve a oportunidade de vivenciar com remanescentes de aldeias indígenas, Quiniquinal, Cadiuel, Terena, onde o Brasil está mais puro, mais intocado, assim, a nossa essência da terra mesmo. Então, essas oportunidades que eu tenho, eu tento ao máximo ampliar essa comunicação e como a gente consegue também encontrar a indústria que pensa nesse Brasil profundo, nessa alma brasileira, e é assim essa parceria que a gente está mantendo aqui com a Cheryl, com o maior prazer.
E é muito interessante. Aí eu queria saber um pouco de como surgiu essa experiência. O Rodrigo falou aí tem mais ou menos 3 anos, né? Como que vocês se conectaram? A gente estava, todo ano, a Sherwin-Williams faz um estudo de tendência de cores para o ano seguinte. E no ano de 2022, a gente vai fazer o lançamento dessa coleção. E entre vários designers, né, num projeto que a gente patrocinava, entre vários designers, o Rodrigo era um deles, e a gente fez cada designer falando sobre uma paleta de cor dentro do contexto que a gente estava trabalhando nessa cidade. E ele falou de uma paleta que falava dos valores ancestrais, né, naquela época, né, naquelas cores. E ele, depois que a gente terminou de fazer a gravação, né, que foi uma websérie, ele falou: olha, eu tenho um projeto que acho que tem tudo a ver com vocês, né? A gente se conheceu naquela fase. Vamos conversar? Vamos. Isso foi no ano de 2022. Para o ano de 2023, a gente já chegou com o projeto pronto, certo? Janete Costa. Exatamente, que foi a paleta de Janete Costa, que foram 12 cores também, sendo 6 delas totalmente exclusivas, que a gente desenvolveu. Deixa o Rodrigo falar, porque ele que encabeçou o projeto junto com a família, mas foi dessa maneira. E aí, desde então, esse ano, né, é o 3º ano, já estava dando spoiler aqui do que a gente vai fazer, mas esse ano vai ser o 3º ano, e essa é a 2ª paleta assinada por ele. E tem uma questão que eu acho muito interessante, porque assim, o Rodrigo falou muito do processo criativo, falou da regionalização, etc., né? Que por vezes pode parecer um pouco distante de indústrias, né? A gente sabe que de vários anos para cá, não é de hoje, né? E ainda bem que tem isso, a gente tem visto um movimento crescente de ESG, essa preocupação da regionalização, da sustentabilidade, da preocupação local, né? Mas que por vezes pode parecer distante um pouco de indústrias como essa. Então eu acho muito pioneiro, né? Muito interessante e até um fator de competitividade da Sherwin-Williams. A gente tem que enxergar isso como um fator de competitividade, não apenas uma ação de ESG, enfim. E aí, falando um pouco disso agora, Rodrigo, processo criativo. Como que essa questão das aldeias que você falou, da brasilidade, de chegar lá e ver a regionalidade, de entender as comunidades ribeirinhas, como que isso se transforma no produto, como que chega no processo criativo com a Sherwin-Williams? Que eu acho que isso que é o mais interessante. Existe uma certa tendência pós-revolução industrial na homogeneização, né, de processos, de padrões. A indústria procurou muito isso, né, de se globalizar, de se tornar igual para todos, enfim. Mas ao longo dos anos se percebeu que as nossas raízes é o que nos diferencia. Falar de origem, quando se fala original, é porque a gente fala de origens. Quais são as suas origens? E a gente tem as nossas origens, e o Brasil é muito plural, é muito grande. Então, essa pesquisa das nossas origens, de chegar nas aldeias, de encontrar as essências que nos formam, é o que me atrai muito, assim, e, consequentemente, tem atraído também as indústrias que pensam nisso, as marcas que estão conectadas com esse pensamento. O processo ele é de muito respeito, né? É de chegar como você chega na casa de qualquer pessoa, que, né, como se deve ser. Você respeita aquela vivência, você respeita aquele dia a dia que você encontra lá, você se conecta com essas pessoas, você troca ideias e a partir daí você pode gerar novos caminhos. As tradições elas são criadas também todos os dias. Então a gente compreende como é essa produção com viés artesanal e com um olhar contemporâneo até para localizar eles no tempo, né, comercial e fazer com que essas peças se potencializem nas vendas. Então a gente também tem esse olhar de entender como as pessoas estão consumindo. Então não é alterar a matriz original, mas é criar novas ramificações. Então é muito respeito, muita conversa, muito entendimento, muito aprendizado, né? Aldeias que a gente comentou aqui, que tem o próprio idioma, por exemplo, que a gente não vai conseguir aprender em uma semana, mas vai respeitar essa vivência que eles têm no dia a dia. Então é isso, é entrar com calma, né, com respeito. O processo criativo ele é muito intuitivo. Obviamente, como designer, arquiteto, eu tenho metodologias, mas eu procuro, para cada projeto, meio que criar uma metodologia própria. Então, você vai sentindo. Uma coisa eu estar no Nordeste, no ambiente seco, outra coisa eu estar no Pantanal, no ambiente alagado, outra coisa eu estar em Minas, no ambiente mais úmido, frio, de cidades históricas, né? Então, assim, em cada ambiente você vai compreendendo a lógica de cada pessoa. Quando você chega na casa de uma pessoa... A gente já fez projeto no México, então era uma cultura completamente diferente da nossa. As próprias construções, que a gente ficou próximo de um vulcão que sofria muito interferência, movimentação de terra, terremotos, então casas com muitos pilares. Você vai compreendendo aquilo ali e gerando um entendimento próprio de cada relação. E Paty,
Nós somos da mesma área, somos de marketing, né? E aí, como é que a gente envelopa toda essa história para ela virar um valor também de venda e de competitividade? Porque tem que virar, porque é absolutamente genuíno, né? Porque a gente sabe, às vezes, por vezes hoje, infelizmente, do greenwash, né? Que são empresas que às vezes falseiam as suas boas políticas e tal. Mas quando é genuíno, que eu sei que é o caso aqui dessa parceria do Rodrigo com a Sherwin Williams, a gente tem que usar isso como um ativo, né? Então, como é que a gente envelopa, pega toda essa história que por vezes as pessoas pensam que é só comprar uma tinta e não é. Então, eu penso também que deve ser uma super estratégia, né? Acho que bastante trabalho, bastante conversa, né? Porque quem está à frente do projeto, como o Rodrigo falou, tem muito respeito da nossa parte com ele, da parte dele com as pessoas que ele está lidando lá. Então tem muita conversa para conseguir entender. Tem um storytelling todo montado do que a gente pode, o que a gente não deve falar, como a gente deve trabalhar isso. A gente só vai se aliar a projetos, a pessoas que têm os mesmos valores que a empresa tem. Então, a parte de ética é muito grande, a parte sustentável também, porque a gente tem todos os certificados. A gente acabou de certificar agora um processo de pintura para garantir o certificado WELL, que a gente já é. A Sherwin Williams é cofundadora, né, sócia fundadora do Green Building Council aqui no Brasil, como começou. Então, a gente tem isso forte. E não só a parte de sustentabilidade, como a parte ética, como você bem colocou, ESG, tudo que a gente faz dentro da fábrica, dentro dos padrões, e a gente também procura trabalhar isso, né? Por mais criativa, às vezes a gente tem aquelas discussões, a Rodrigo falou assim, mas tem que ser assim, tem um negócio aqui do impasse da empresa, como é que a gente vai? E a gente sempre com muito respeito consegue chegar no final, trazendo para o consumidor final, a gente procura passar toda essa emoção, que é um projeto de 3 anos, só para você imaginar, né, que a gente fez um vídeo maravilhoso falando sobre a coleção, e também não fica só na nossa esfera. A gente, quando fez o lançamento junto com os nossos dos nossos colaboradores e os nossos parceiros comerciais. Ela é direcionada para um público específico de parceiros comerciais, né, que conseguem colocar esse material e dar um certo valor que ele tem. Interessante. E dessa coleção especificamente, o que a gente pode falar de produtos? Quais cores saíram, materiais? Se vocês quiserem mostrar, a mesa está meio recheada aqui, talvez não dê para ver. A gente traduziu em blocos de cores. Então, o primeiro bloco foram os verdes, que para mim foram as cores principais, norteadoras da coleção. Inclusive, o stand, né, tá com a gente tem no Fora Brasileira. Daqui, certo? E a exposição também. A exposição também, a gente tem uma exposição onde as cores estão apresentadas, né? Que é lá na DW durante essa semana na Galeria Metrópolis. Então, Flora Brasileira. Então essas 4 cores foram bem norteadoras, porque assim, a natureza, o mundo é verde e o Pantanal não é diferente, né? Esse bioma tão preservado, e a gente precisa falar sobre isso e conectar a casa das pessoas com esse bioma. Então o verde é o primeiro pano de fundo, assim. A gente partiu também para os tons terrosos, porque o projeto ele é embasado em cima da produção artesanal dessas comunidades. Então a gente tem aqui inspirações na cerâmica terrena, na própria cestaria, né? Então esses 4 tons terrosos comunicam isso, fala dessa verdade, dessa produção artesanal. E tem um nome da cor que eu adoro, que é a aldeia indígena. Que a gente está falando, exatamente, que a gente está falando dos povos originais. A aldeia indígena, a cerâmica vermelha, né, que é bem a cerâmica terrena, que elas pintam as peças com a própria terra. Né? Isso. E as outras 4 cores são tons de azuis, tons suaves, tem um branco também, porque a gente tem uma conexão muito grande no Pantanal com as águas, né? Seja o Rio Paraguai, seja os riachos, as corredeiras, enfim. E a própria mata e o céu se conectam no final da tarde, nos tons azulados, que também se conecta com os terrosos quando você tem um pôr do sol. Então, assim, são cores que quando você observa principalmente o livro, se de alguma forma a gente puder passar o link do livro, claro, QR Code. A gente pode colocar no descritivo. A Pantaneira, o livro, belíssimas imagens que comunicam toda essa essência do lugar. Então as pessoas vão perceber, a abertura dos capítulos são as cores da coleção, né? Tem essa parceria com a Sherwin também. Então a gente consegue, com essas imagens, contar uma história do cotidiano, mas uma história de muita beleza.
Então as cores foram pensadas para comunicar isso, né? Todo esse empenho do projeto de produção artesanal, mas também a paisagem, as relações humanas. E fiquei curiosa sobre o livro. O livro conta um pouco da história das comunidades também? Isso. O livro ele é focado nessa produção, nessa interseção entre a produção artesanal, né, e a nossa atuação. Mas ele fala do Pantanal, fala dos valores naturais do Pantanal. Ele chegou numa hora, coincidentemente, que o Pantanal sofria com as queimadas. Então eu até brinco assim que é um livro poesia, mas também é um livro alerta, né? Porque a gente tem o bioma mais preservado do planeta, né? É bom a gente frisar isso, né? No meio da América do Sul, né? Ele sofre influência de 4 biomas vizinhos, seja a floresta amazônica, Mata Atlântica, o Cerrado, os chacos paraguaios também. Então é um bioma que é interseção, assim. E a própria cultura local é uma grande interseção, porque você tem toda essa influência dos povos latinos, né, dos bolivianos, os paraguaios, o sul também é muito forte. E toda ainda essa que bom, né, que ainda se permanece com essas aldeias, com essas etnias fortes lá. Rodrigo, as cores, você tem, né, uma trajetória na arquitetura, enfim, já premiado e tal. Antes de parceria com a Sherwin Williams, sempre foi muito forte nas suas criações, no seu design autoral, porque às vezes tem alguns designs que se apegam mais à forma, nem tanto à cor, mas me parece que a cor para vocês tem muita relevância. Isso, eu entendo a pluralidade, seja nos materiais, nas formas, nas cores, assim como forma, uma curiosidade também, de tentar entender e tentar transmitir o máximo possível. Então eu sou um curioso dos materiais também, já trabalhei em materiais inusitados como a rapadura, a concha do sururu, são projetos que são conhecidos. E nas cores também não é diferente, então isso me instiga muito, né? Eu venho de uma localidade, Alagoas, Nordeste, fala de muita cor, né? Muito vivo isso, as nossas influências culturais, que abrange desde a Europa, com a África, os indígenas. Então, o tem azul tudo barra isso. verde do mar, incontestável do Alagoas, né não? Exatamente. Tem dia que quem é Caribe? E a gente tem, por estar no trópico, né, por ser tropical, a gente tem esse sol incidindo e refletindo todas essas cores. Então acho que um pouco diferente do clima temperado, a gente tem que... E me fala, agora uma curiosidade, aquela cor do mar você acha que é verde ou é azul? Pois depende da... Depende do sol, no dia que ele fala do sol. Do sol, mas eu vejo mais esverdeado, assim. Então que bom. Às vezes que eu já estive algumas vezes, porque eu acho realmente belíssimo. Aí eu falo, vejo o pessoal, não é azul. Eu falo, então tá, gente, eu acho que é muito o olhar, né? É verdade. Agora vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Porque ela está aí no nosso dia a dia. Sherwin Williams é uma empresa de líder global desde 1866, no Brasil 80 anos. Isso. Mas como toda marca que precisa ter perenidade no tempo, não está alheia às tecnologias, né? Claro. Então a gente tem que caminhar com elas. Então, eu queria que você falasse um pouco, Paty, para a gente, dessa questão da introdução das tecnologias aliada à sustentabilidade e como que a gente trabalha isso num projeto de regionalidade tão relevante quanto a gente tem com o Rodrigo. Certo. Então, em termos de produção de tinta, né, a gente tem toda uma cadeia, né, que a gente tem todos os fornecedores que têm que ser homologados dentro das nossas tecnologias. A fábrica que produz os produtos hoje na Sherwin Williams, né, os arquitetônicos, é tida como uma das fábricas mais modernas de tinta aqui, né. Quase todo o processo hoje ele é automatizado, né. A gente tem as validações, né, ainda de cores, né, que dependem muito do nosso olhar, né. E aí eu acho que é uma particularidade do mercado que, por mais que a gente tenha diversas ferramentas digitais que facilitam a gente a levar a cor para o consumidor final, né, para o nosso arquiteto, para o especificador e para o próprio consumidor final, a gente ainda precisa, no caso de cor, da amostra física, porque tem muita variável, né? A gente tem um leque digital, a gente tem os blocos 3D que vocês podem baixar das nossas cores, a gente tem os aplicativos que fazem as combinações de cores, mas o que a gente sempre fala é depois que você escolheu a cor digitalmente, né, ou num projeto que vai sofrer interferência de realidade aumentada, como é no nosso caso do aplicativo Color Snap Visualizer, que é o que a gente usa, procura ir até um ponto de venda para fazer uma amostra física da cor. A gente tem essa amostrinha aqui de 300 ml. Faça a amostra e coloque na parede e deixe 24 horas para você visualizar
a interferência da iluminação. Então, esse é das particularidades que a gente tem hoje no mercado que trabalha com tinta, porque a tinta na parede, quando você vai escolher uma cor na loja, a iluminação da loja é uma, a da sua casa é outra. E aí vai dar uma diferença dependendo da cor que você vai colocar. Assim como você perguntou, né? Azul é verde, dependendo da iluminação vai ser um tom. Então, faça esse teste para você realmente visualizar qual seria o tom na sua parede, né? E falando de regionalidade, né, das particularidades, existem cores que a gente precisa de um pigmento específico, né? Existem cores aqui que são super saturadas, que a gente precisa ter um primer embaixo para que você consiga chegar naquela cor. Acho que pode pegar a lança de São Jorge, que é mais, tem um amarelo forte, para não desbotar. Então eu preciso de um produto específico de alta tecnologia para que essa cor, quando for colocada numa parede externa, não sofra com o desbotamento. Então a gente tem produtos específicos, tem um produto inclusive que chama Metalatex Elastic, Metalatex Litoral, que tem essa qualidade, que pode trazer um benefício aí para as paredes externas e que não que vai evitar o desbotamento. Interessante. E você tocou num ponto bacana também, que quando a gente está falando de sustentabilidade, processo de tecnologia, não adianta só a Sherwin Williams ter os próprios processos dela, se a gente não trabalha a cadeia produtiva junto com a gente, né? Exatamente. Esse eu acho que é o maior ganho das empresas que realmente investem em boas políticas de sustentabilidade, em boas políticas de ESG, porque às vezes para dentro de casa nem é o mais difícil, né? Porque tá ali todo dia o processo na sua mão, a produção inteira tá ali, né? Mas como que você transpõe isso para a sua cadeia produtiva? E a gente vê que as empresas que têm mais sucesso, têm mais relevância, né? Que tem isso realmente como um fator competitivo, como eu disse anteriormente, é que realmente trabalham a cadeia de fornecedores, né? E tem todo aquele processo das empresas de certificação B, né? Que trabalham realmente toda a cadeia produtiva. Isso eu acho muito interessante, porque senão ele fica muito nichado, né? E aí o seu fornecedor, que por vezes pode ser muito grande ou muito pequeno, está fazendo políticas erradas, né? E acaba que a empresa que sofre as consequências. Então, parabéns mais uma vez. Caminhando para o final, pessoal, aí eu acho que cada um pode falar um pouco de tecnologia da pintura também. Como que ela influencia o resultado estético e durabilidade de projetos de uma forma geral? Sei que você já falou um pouco da pigmentação, da questão da luz, etc. Mas eu acho que hoje em dia tudo isso tem que ser trabalhado antes de chegar no consumidor final, né, Paty? O Rodrigo também acho que tem muito esse olhar, principalmente no processo criativo dele, enfim. Será que vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Sim, a gente fala muito de reaproveitamento, de reciclagem, de ciclos, né? Mas também é importante frisar quando a alta tecnologia, quando os produtos são duráveis, né? Porque aí você tem menos investimentos de recursos para novos produtos, digamos assim. Um exemplo, se tem uma tinta que dura, você não precisa estar repintando toda hora e gastando recursos para produzir aquela tinta. Então, é uma consciência ambiental também. Durabilidade. Uma durabilidade. Né? Você ter essa alta tecnologia em prol disso é muito importante. A Sherwin é líder, não é por acaso. E eu conheci, a partir da Paty, assim, eu não sabia, a Sherwin, além de ser a maior empresa global do segmento, tinta de foguete, né, da NASA, Sherwin Williams, inventaram um sistema tintométrico, né, das lojas que a gente conhece hoje, da pigmentação. Você não precisa ter várias cores nas latas esperando, não. O cliente chega lá, pega o leque, faz a cor específica que quer. Isso é uma invenção da Sherwin. Então, assim, é uma alta tecnologia que eu desconhecia e que reforçou ainda mais essa possibilidade de parceria, por saber que é uma empresa comprometida com isso. Isso aí. Então, assim, pegando, né, esse contexto todo, as tintas que trazem alta lavabilidade, para que você não tenha que pintar novamente, para que você não tenha que despender não só com o produto, mas com a mão de obra e com os acessórios de pintura que você precisa, né? Então, as nossas tintas têm um baixo composto orgânico volátil, né? A gente, como eu falei para você, tem os produtos que certificam, né, que eles dão créditos e pontuação nas obras verdes sustentáveis. Nossos produtos têm alta refletância, a gente tem produtos que trabalham a alta refletância da luz para que diminua a absorção de luz e com isso você esquente os ambientes. Então a gente tem, não são todos os produtos, mas são produtos específicos para cada fim. Então a gente está muito focado nisso e, como você falou, tem que desenvolver o nosso fornecedor junto, né? Então, no nosso caso de cor, principalmente os de pigmento, são assim
campeões para estar com a gente. Tem produto que é, pelo menos quando a gente trabalha, eu trabalho na linha arquitetônica, mas a gente sabe, a gente tem as divisões automotivas, as outras que os pigmentos metálicos, então demoram mais tempo ainda, porque a gente tem que fazer toda uma teste para que ele dure, por exemplo, no tempo, né? Vai pintar um carro. Como que faz? Então, isso é muito forte dentro da empresa para a gente garantir a qualidade e conseguir garantir para o consumidor, para os nossos clientes, aquilo que a gente está vendendo. Uma última pergunta, agora é uma curiosidade. Todos os anos vocês escolhem uma cor do ano e esse ano parece que é mais de uma cor. Algum motivo especial? Porque a gente está celebrando 15 anos de estudo e a gente fala, mas por que eu tenho que fazer só uma? Por que eu não posso sair do lugar comum, né? E até para desafiar a gente a sair dessa zona de conforto. Todo ano tem uma cor. Quais são as cores que podem remeter ao que a gente já viveu durante esses 15 anos? E a gente colocou aí 9 cores, né? Estamos focando em 2 delas, até como você falou, como é que a gente chega no consumidor final com 9, né? A gente focou em 2 para poder falar e contar mais essa história, mas as 9 cores têm um porquê, né, de estarem nessa paleta. Elas vão falar um pouco de você trazer o que é essencial, né? As experiências que são importantes e não só o ter. Vamos falar um pouco de nostalgia do nosso legado, do que a gente quer de herança, né? O que a gente vai deixar de herança para o mundo. Vai falar de conexões, da parte de inclusão, do que a gente está vivendo agora. Na verdade, é um estudo que ele capta o momento e traduz em cores. E a gente optou por fazer 9 para celebrar mesmo. Na verdade, são 80 anos, mais 15. De estudo de tendências. Muito bom. Obrigada. E, pessoal, a gente vai deixar aqui no descritivo do YouTube o link do livro e do aplicativo também. Pode ser, Paty? Claro, obrigada. E só queria fazer dois comentários. A gente tem mais, a gente estava falando de collabs e tudo, tem mais uma collab que a gente gosta muito de falar, que é a collab com a Dailus, que é uma indústria de cosméticos. E a gente faz sempre o esmalte da cor do ano com eles. É o 3º ano já que a gente está fazendo. Então, esse ano a gente tem o Chocotino e o Pétala Delicada, tá? Que compõe aí a nossa paleta de cores de tendência de 2025. Então também é uma collab junto com eles. E esse ano no nosso stand, não deixa de ser, não é uma collab, mas é uma parceria, porque o nome Chocotino também existe uma bebida de chocolate quente e a gente também está servindo lá. É uma parceria com a Nestlé. Então... Inclusive ficou lindo esse marrom com o rosa envelhecido. Ficou legal. Ornou muito bem. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Daqui a pouco tem mais. Hoje ainda com vários conteudistas, tanto aqui no estúdio de podcast quanto na arena de conteúdo. Fiquem com a gente, acompanhe as redes sociais do Clube Casa Design.